Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô região metropolitana, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial. Nós continuamos recebendo os candidatos a deputado federal, estadual. Hoje estamos com o candidato a deputado estadual pelo MBL, que é o Guto Zacarias. O Guto, ele pertence ao MBL, é candidato pelo União Brasil e vem hoje a Piracicaba cumprir uma agenda de campanha junto com o Cristiano Beraldo, que também é do MBL e é candidato a deputado federal. Nós vamos conversar com os dois, iniciando o nosso papo aqui com o Guto Zacarias, 23 anos de idade, começando a sua trajetória política como candidato a deputado. Obviamente que quando se fala do MBL, quando se fala em alguém jovem como você, eu disse, começando a sua trajetória política, isso na disputa de eleição. Mas você já deve estar militando faz tempo nos trabalhos aí da base, né, Guto? Muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, todo mundo aí da nossa audiência, boa tarde toda a região metropolitana aí de Piracicaba. Mais uma vez agradecer aí pelo convite. É isso, eu estou no Movimento Brasil Livre desde os meus 17 anos, meados de 2016, 2017. Então participei da campanha de 2016, participei da campanha de 2018, participei da campanha de 2020, todas essas como voluntário. E agora em 2022 disputando uma eleição, dessa vez como candidato para chegar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Você me falou, tenho 23 anos e se eu vencer a eleição eu vou ser o deputado estadual mais jovem da história da Assembleia. Então é isso que a gente está tentando fazer aí. Não é que a gente quer renovar, nós teremos um mandato mais novo, mais jovem da história da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela é um local muito diferenciado, não é? Pelas ideologias que ali estão. Eu acho que todo parlamento, claro, tem essa característica, mas a gente teve recentemente alguns embates diferenciados. Também do MBL, o ex-deputado Arthur Duval, que se envolveu naquela polêmica ali na Ucrânia, naquela viagem que ele fez, enfim. Houve ali um julgamento e ele estava, na verdade, sendo encaminhada ali a sua cassação, ele renunciou, foi cassado assim mesmo. E eu toco nesse assunto com você, o Guto, porque você, eleito deputado estadual, você vai ser basicamente alguém que entra para representar o MBL dentro da Assembleia, em substituição, digamos assim, ao Arthur Duval. Não que seja algo programado, mas obviamente seria um papel que você também faria, né? E eu queria saber, assim, como é que você se sente fazendo parte, uma vez eleito, de uma instituição como essa, que fez um julgamento meio diferenciado, né? Porque o Arthur fez aquele episódio, mas nós tivemos deputado ali que passou a mão numa deputada despodoradamente, cometeu ali um ato obsceno, até uma violência, né? Uma coisa realmente terrível. E os pares, os outros deputados, perdoaram essa atitude. E, de repente, houve, na sua maneira de entender também, um certo rigor a mais no caso do Arthur Duval. E eu queria saber como é que é para você chegar numa Assembleia sabendo que você vai ter, além de uma batalha de representar a população, você vai ter também uma articulação interna ali que você vai ter que fazer. E eu queria também, numa mesma pergunta, desculpa te colocar com tantas questões, como é que é a articulação que o Guto fará dentro da Assembleia uma vez eleito? Belíssima pergunta. O Arthur é um dos meus melhores amigos. O Arthur é meu colega de movimento desde 2016, 2017, foi meu chefe. Trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como assessor do Arthur do primeiro dia ao último dia de mandato e me orgulho muito do mandato do Arthur, né? Até entrando na questão da cassação. Ele foi cassado justamente pelo que ele é e não pelo que ele fez. Não foi porque o Arthur é machista. Ele foi machista naquele áudio, um áudio escroto, que eu não concordo nem um pouco com aquele áudio, mas a gente tem que entender a natureza dessa cassação, como você bem pontuou. Tem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um deputado que na votação mais importante
de um mandato de deputado, que é a votação de orçamento, ele passou a mão em uma deputada estadual, dentro do plenário da Leste, dentro do estado de São Paulo, na votação mais importante, o cara estava bêbado e fez uma coisa dessa. A Isa Pena, que é a deputada que foi assediada no caso, ela também ali praticamente passou pano para a cassação do Fernando Cury, que foi o deputado que fez isso, e o deputado que fez o relatório do Arthur pela cassação do Arthur é o deputado delegado Olim, que disse recentemente numa entrevista ao podcast do Vilela, um dos maiores podcasts do Brasil, que a Isa Pena teve sorte em ser assediada. Esses dois caras, abertamente machistas, brincadeira, né? Estão na Assembleia até hoje, poderiam ter votado o caso do Arthur Duval, no caso do Fernando Cury não votou, mas o delegado Olim não só votou pela cassação do Arthur, como foi o relator do caso do Arthur. Não foi por conta de machismo que o Arthur foi cassado, foi porque ele representa. E o que ele representa? Ele representa exatamente uma insatisfação da sociedade. O Arthur é o segundo deputado estadual mais votado, um dos mais votados da história, quase 500 mil votos, com o modus operandi da maioria dos deputados da Leste. Que é usar vários assessores, é usar todos os privilégios, é usar fundão eleitoral, é passar pano para quem é corrupto, eventualmente até ser corrupto também. Todos esses anseios foram criticados pelo Arthur Duval, foram defendidos por esses deputados, e é isso que a gente está combatendo. Ou seja, é o que a gente costuma dizer, cortaram a cabeça do Arthur pelo que ele representa e não pelo que ele fez. Vão nascer outras cabeças no lugares, porque os ódios da população que votou no Arthur e os amores da população que votou no Arthur continuam lá. Com a cassação do Arthur ou não, as pessoas continuam indignadas com tudo isso e tudo isso continua acontecendo. Então, você falou, teve algumas polêmicas na Assembleia, todas as polêmicas da Assembleia foram por conta do Arthur. Se você pegar o YouTube da Assembleia Legislativa, os vídeos mais vistos, os mais polêmicos, os discursos mais inflamados, seja contra petistas, seja contra o Centrão, seja contra bolsonaristas, eram do Arthur. E é isso que a gente quer continuar fazendo, né, numa sucessão ao mandato do Arthur Duval. Pegar esse anseio popular e colocar no seio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E você vai manter essa posição também na Assembleia? Eu vou manter a posição de bater de frente com o que eu julgo errado, que é o que eu sempre falo. Não é que eu sou indignado, eu sou indignado e fico indignado com quem não está indignado com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ou seja, uma das votações mais importantes do Arthur foi o caso de aumento, queriam aumentar R$4.000 a mais para auxílio de deputado que quisesse pegar carro oficial. Eu não acho que isso é uma prioridade da Assembleia. A Assembleia do Estado de São Paulo custa R$1 milhão por dia. A gente está vivendo no Estado de São Paulo que está aumentando a inflação, que está aumentando o desemprego, as pessoas estão ficando mais pobres, estão entrando mais na miséria, estão passando mais fome, está tudo mais difícil no Estado de São Paulo e a Assembleia está votando para aumentar gasto com carro oficial de deputado? Não dá. Então eu vou estar indignado com isso. Se as pessoas não ficam indignadas com isso, eu fico e ainda fico indignado com quem não fica indignado por conta dessa. Então acho que todas as brigas que o Arthur fez dentro da Assembleia são brigas que, a população concorda, 2, eu concordo e eu quero manter lá. Não dá pra gente continuar tendo políticos que não representam o povo, que estão totalmente descolados da realidade, como a maioria dos deputados da Leste, que, como eu digo, quase todos têm mais de 20 assessores, tem quase uma microempresa dentro do seu gabinete, com vários gastos, com auxílio moradia, com auxílio paletó, com tudo que pode ter de privilégio. Eu quero renunciar a isso e o cara que usar, eu vou denunciar dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que eu acho que esse não é um modelo de política que a gente tem que ter. Futuro do Estado de São Paulo, como é que você está avaliando essa disputa pelo governo do Estado, esse quadro atual? O quadro tanto federal quanto estadual eu julgo que está horroroso. A gente está indo para uma eleição aqui no Estado de São Paulo, a gente está entre o poste do Bolsonaro e o poste do Lula. O Fernando Haddad foi um dos piores ministros da história da educação, que saiu pior, até porque foi o ministro da educação que mais tempo ficou no cargo. E ele nessa posição colocou o Brasil na 73ª posição em ciências, 69ª posição em leituras, só 8% das pessoas, da população adulta, quando o governo do PT acabou, com o Haddad ficando quase o tempo todo no Ministério da Educação, sabiam interpretar texto, 8% das pessoas. Então esse cara que não resolveu a educação do Brasil não vai resolver a educação de São Paulo. É como você pegar um treinador que ele rebaixou a Ponte Preta e o prêmio para ele é treinar a seleção brasileira. Não faz sentido? Não faz sentido. E a gente está tendo o Tarcísio de Freitas, que é um cara que toda vez que ele pôde priorizar o Estado de São Paulo, quando ele foi ministro da Infraestrutura, ele não fez isso. Ele colocou o Estado de São Paulo na última posição dos repassos do Ministério da Infraestrutura. Deu uma entrevista recentemente dizendo que estava estudando a história de São Paulo, estudando a Revolução de 32. Eu não quero entregar o Estado de São Paulo para um aventureiro, mas, ao que parece, ou vai ser Haddad ou vai ser Tarcísio. O que eu quero fazer na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Fazer oposição a esses caras. Tudo de mal que eles tentarem passar, eu vou tentar revogar. Tudo de bem que eles tentarem passar, eu vou tentar lutar para aprovar. É isso que a gente tem que ter, porque eu acho que essa é a natureza da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Representar a população e, obviamente, fiscalizar o Executivo. União Brasil, seu partido, apoia o Rodrigo Garcia? Apoia o Rodrigo Garcia e a Soraya também para presidente da República. Agora, me diz uma coisa, a principal questão hoje que as pessoas estão aí brigando, e obviamente a gente sente isso no dia a dia, né, a questão do desemprego, né, Guto? Isso é uma coisa terrível.
A questão do desemprego no estado de São Paulo também é bastante grande, obviamente, o maior estado da nação, aqui o barulho é mais intenso. A questão do jovem, que você representa bem, e você que é uma pessoa que está aí com o ideal político aos 23 anos de idade, principal problema na sua visão hoje para o jovem, principalmente para aquele jovem de periferia, que tem poucas oportunidades, ele está sendo hoje, mais uma vez, colocado meio que longe ali das prioridades governamentais. Estou me referindo isso a todos os governos, federal, estadual, as ações políticas também de maneira geral. Com certeza, o Brasil está vivendo um momento econômico ruim. O Bolsonaro recentemente foi no debate dizendo que a economia está bombando, só faltou ele combinar com o povo, né? Se ele ir numa feira, se ele ir no posto de gasolina, se ele ir no mercado e perguntar se a economia está bombando, eu tenho até medo do que as pessoas podem fazer com ele ali nesse momento. Então, acho que a economia está uma porcaria e o jovem é a coisa mais triste, mais cruel que a sociedade brasileira, tanto no nível federal quanto no nível do estado de São Paulo, está fazendo. Hoje o jovem, se ele é um bom jovem produtivo, ele sai do país. Se ele é um jovem ruim, ele vai virar motorista de Uber, ele vai trabalhar no iFood. Obviamente são profissões honrosas, o cara que quer trabalhar está conseguindo trabalhar, mas a gente sabe que a gente não vai ter o estado de São Paulo pujante para sempre se todos os nossos jovens bons forem para fora do país e os nossos jovens que tiverem produtividade virarem motorista de Uber. A gente não vai criar uma sociedade com motoristas de Uber. O que a gente precisa fazer? Aumentar essa produtividade do brasileiro e a gente tem proposta para isso. Tanto o programa Jovem Capitalista, que tenta ensinar educação financeira nas escolas, que foi aprovado em Santo André recentemente, um dos melhores vereadores da história de Santo André, que é o vereador Márcio Colombo, apoiado pela gente. Já foi aprovado esse projeto lá, que tenta colocar a noção básica de economia, de direito e de política na sala de aula, quanto as emendas Hamilton, que é um projeto que eu trouxe lá do Reino Unido, que o próprio Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1, ele criou, que é tentar colocar mais jovens em cursos de engenharia, em cursos de matemática e cursos de economia. Como a gente vai fazer isso? Hoje, um deputado estadual, 50% das emendas dele tem que ir obrigatoriamente para a saúde. Outras 50% ele pode fazer o que ele quiser, exatamente o que ele quiser. O que a gente quer fazer? Com o máximo de transparência, de honra, de honestidade, de eficiência, alocar esses 50% de verba de deputado, que são milhões de reais, para instituições que queiram aumentar a produtividade de pessoas, principalmente pessoas de baixa renda. Ou seja, o cara quer ter educação financeira, quer um curso de robótica, um curso de TI, a gente vai mandar emendas para essas instituições que queiram fazer isso, desde que essas instituições passam ali do nosso processo seletivo, também mostrem ter um grau de transparência. Enfim, além de tudo isso, que são duas propostas que a gente tem que discutir a questão estrutural do Estado de São Paulo. É um Estado com muita carga tributária, com muito imposto, muita burocracia, que as pessoas que querem empreender, que querem trabalhar, não conseguem. Então a gente tem que deixar o óbvio, deixar o trabalhador trabalhar, e as pessoas que não estão conseguindo trabalhar, a gente vai entrar com a emenda Hamilton e com o projeto Jovem Capitalista que a gente quer aprovar, além do nível das cidades, já protocolou em 10 cidades, protocolar também e aprovar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito bacana esse projeto, né? Você teve esse contato também com o Lewis Hamilton? Infelizmente não. A gente já tentou, mas infelizmente é muito difícil falar com o Lewis Hamilton, que é um dos homens mais famosos do mundo, obviamente. A gente tentou mandar para ele uma carta, mas de toda maneira é só a galera entrar na internet, ele é Mission 44. Coloca a Missão 44 lá, você vai achar um documento gigantesco, tem umas 90 páginas ali, bem bonitinho, onde ele mostra o problema do jovem negro britânico. A gente tentou adaptar esse problema do jovem negro britânico para o problema do jovem paulista, né? Tentar ver como a gente consegue aumentar a produtividade dessas pessoas. Muita gente fala, né? Aquela fala de, o homem negro ele recebe menos que o homem branco. Por quê? Ou o capitalismo ele é racista, ou o capitalismo visa o lucro. Todo mundo sabe que o capitalismo visa o lucro. Por que isso acontece? Porque o homem negro, via de regra, está trabalhando em trabalhos que pagam menos do que o homem branco. Aí ele vai receber menos. O que a gente tem que fazer para mudar isso? Não é ficar criticando, sentado no nosso sofá, no Twitter, criticando o racismo do capitalismo. É colocando essas pessoas negras em trabalhos que pagam mais. É o que a gente está tentando fazer. A gente tenta sair do papel de você ficar chorando, mesmo que o choro seja válido, e entrar no papel de você tentar resolver o problema de verdade, ao ir ficar lacrando nas redes sociais. Uma inclusão maior, né? Uma inclusão maior. Bacana, muito legal. Você falou do Hamilton, me lembrei, obviamente, né, das competições aí nas pistas da Fórmula 1. E o interessante que a gente viu, né, nessa disputa do ano passado é que até a final da Fórmula 1 foi politizada, né? Foi partidarizada, porque nós tivemos o Piquet apoiando o Verstappen, né, que é marido a filha do Piquet é casada com o Verstappen, parece que é isso, né? E o Piquet e o Piquet acabou entrando aí nessa jogada aí, então foi meio que deu politizada essa Fórmula 1.
O que aumentou a torcida também pelo Hamilton, eu acho, certeza. porque né, não dá, né? Piquet... O Hamilton, para mim, é uma das minhas principais inspirações, não necessariamente políticas, às vezes dá declarações políticas que eu não gosto, mas a gente tem que saber... Pela história de vida, né? Pela história de vida, pela vontade de vencer, pela vontade de mudar a realidade dele, que é o que a gente tenta fazer, obviamente, sem ser heptacampeão da Fórmula 1. Maravilha. Vamos para um pequeno intervalo, eu já volto com mais um bloco dessa entrevista com o Guto Zacarias no Néder Especial de hoje. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Nós estamos de volta com mais um bloco dessa nossa entrevista com o Guto Zacarias, candidato a deputado estadual pelo União Brasil. O Guto que pertence ao MBL, Movimento Brasil Livre. Estamos falando muito dos projetos, das ideias, dos ideais desse jovem de 23 anos que é forte candidato à Assembleia Legislativa. Guto, queria conversar agora sobre um assunto que as pessoas pegam muito no seu pé pelas suas posições, se é chamado de anticotista, anticotas, né? Apesar de ser uma pessoa da raça negra, você não concorda com esse posicionamento político, com essa linha, até uma linha de interpretação que as pessoas fazem, às vezes até em nome da comunidade negra, né? Eu acho que é uma coisa meio de querer subjulgar as pessoas ou até tomar partido sem conhecer realmente as histórias. E você tem o seu avô, o senhor José Correia Leite, que foi fundador do movimento negro, né? Eu queria que você primeiro fizesse uma linha de raciocínio, né, entre o seu avô, que fundou o movimento negro, e o seu posicionamento hoje. Entendendo da maneira que, eu pelo menos entendo, que você hoje, você não é contra o movimento negro, na minha opinião. Pelo contrário, você tem uma linha de interpretação que fortalece a luta do seu avô. Só que querem usar essas coisas de maneira política partidária, né? E isso acaba... Eu acho que te tira um pouco do sério isso, não tira não, Guto? Não te deixa meio pé da vida essas coisas? Com certeza, né? A gente lembra em Todo Mundo Odeia o Chris, as pessoas devem se lembrar, tinha a professora Morella. Era uma professora rica e branca que ficava dando lições pro Chris, que era um jovem pobre negro, do que era racismo. Ele falava alguma coisa, ela, não, Chris, você não entendeu direito, o racismo é tal coisa. Ele ficava lá, tipo, mas eu sou negro e você é branca, porque você está me dando lições sobre racismo. É isso que aconteceu quando a Folha descobriu que o meu bisavô é José Correia Leite, que é um dos maiores líderes do movimento negro do Brasil, que basicamente criou a imprensa negra brasileira na década de 30, aqui no estado de São Paulo, Clarim da Alvorada, que é um dos maiores jornais, que falava também da pauta racial. Eles descobriram esse fato. E aí, se você entrar na matéria da Folha, os comentários são geralmente pessoas brancas, como o próprio João Willis, um cara rico, branco, privilegiado, tudo isso que eles falam aí. Ele veio falar que a Folha estava postando sacanagem, etc. de coisa. Tipo, eu acho que eu entendo mais de racismo do que o João Willis. Eu nem concordo com a questão de lugar de fala. E eu acho que a minha família está discutindo a pauta racial há mais de 100 anos. Mais tempo, obviamente, que o João Willis, que quando foi deputado não fez absolutamente nada pela pauta racial. Então eu acho que dá para fazer um paralelo do meu avô, que nós dois, né, ele, muito mais brilhantismo do que eu, exatamente, claramente, muito mais tempo, com muito mais obras, ele tentava lutar pelas pautas dos negros com as questões estruturais dos negros, as questões concretas, objetivas e reais dos negros. Ou seja, se a gente trazer isso para 2022, boa parte do movimento negro, que eu acho que se perdeu no personagem, está discutindo o lugar de fala, está discutindo a apropriação cultural, está discutindo coisas que eu acho que a população negra não liga para essas coisas. Eu quero discutir saneamento básico, eu quero discutir 50 milhões de brasileiros sem água tratada, eu quero discutir 71% das famílias brasileiras endividadas. Eu quero discutir por que os negros são 51% dos empreendedores, mas só 30% dos créditos. Eu quero discutir a questão da segurança pública, por que tem tanto negro morrendo, por que tem tanto negro matando. Eu quero discutir esses problemas. Esses problemas eu acho que são problemas que os negros se preocupam. Só que quando a gente vai olhar os problemas que o movimento negro está tratando, ele está falando que bandido é vítima da sociedade. Que é um discurso que, se você vai colocar na eleição, ele é comprado pela população mais rica das cidades e não pela população mais pobre, que no Brasil o mais pobre geralmente negro. Ou seja, como assim o negro, eu até fiz um vídeo na estação Capão Redondo, que é uma das maiores periferias do mundo, a maior de São Paulo, que eu fui na estação Capão Redondo perguntar para pessoas negras o que elas achavam de frases de pessoas do PSOL, pessoas do movimento negro, falando que vinha lógica no assalto. O cara respondeu, pô, eu não vejo lógica nenhum no assalto que a minha irmã sofreu ontem, não vejo lógica nenhum
Porque o cara pobre, se ele é assaltado, ele provavelmente está pagando esse celular ainda, e se ele for assaltado, ele vai ter que comprar outro celular, porque ele não vai poder ficar sem celular, ele vai pagar o celular assaltado, não vai ter esse celular de volta, e provavelmente vai ser assaltado de novo. Então esse cara, ele odeia bandido, ele quer que o bandido seja preso, ele não vê lógica nenhuma em assalto, e não acha que bandido é uma vítima da sociedade. O cara que vai falar que bandido é uma vítima da sociedade é aquela mulher rica, o homem rico, que se ele é assaltado, ele compra um celular em 15 minutos. E já pagou, ele paga à vista ali, paga no boleto, paga no Pix do celular dele. Então, cada vez mais eu vejo que o movimento negro está se saindo da pauta que os negros defendem e entrando numa pauta de uma elite histérica e totalmente descolada da realidade, inclusive dos negros. Ou seja, quando eu saio nas ruas, mesmo com a Folha falando que eu sou anticotista, que o João Willis falando que eu luto pelos negros, eu sou reconhecido muito pela população negra, pela população branca também. A gente tenta fazer um mandato para todo mundo, obviamente, mas muito pela população negra. E quando o Guilherme Boulos sai na rua, quando a Marielle Franco saia na rua, quando os deputados do PSOL, a Samia Bonfim sai na rua, a Isapena sai na rua, quem é que reconhece eles? Geralmente as pessoas brancas. Isso não é um demérito nenhum. Agora, significa que o discurso que eles estão falando não é o discurso que os negros querem. Então acho que esse é o paralelo que a gente dá para fazer entre meu bisavô, José Correia Leite, e eu, Guto Zacarias, sou Augusto Zacarias Correia Leite também. Os negros, eles querem se preocupar com os problemas reais dos negros, não abstrações histéricas de uma elite totalmente descolada da realidade. Agora, como é que você analisa as cotas dentro de um aspecto filosófico, primeiro aí de interpretação, de uma realidade realmente de valorização? Bom, a matéria da Folha diz que eu sou anticotista. Eu não sou anticotista, eu sou anticotas raciais, sou a favor das cotas sociais. O que eu acho, né? Acho não, né? Vamos lembrar que cota racial é uma política pública e política pública tem que ser baseada em evidências, tem que ser baseada na razão, não na emoção. Ou seja, o racismo é um problema? O racismo é um problema. Nós darmos ingressos mais baratos no jogo do Flamengo para negros não vai diminuir o racismo. Por quê? Porque é uma política pública que não funciona, apesar do racismo ser um problema. Cota racial não soluciona esse problema. Então a gente tem que acabar, porque a política pública é feita com dinheiro público, é feita na base da educação, usa o MEC. Se não funciona com base nos dados, nas evidências, a gente tem que continuar fazendo. E as evidências e os dados mostram que cotas raciais, primeiro, não funcionam e cada vez mais estão sendo maléficas à população negra. Thomas Sowell, que é um dos maiores escritores do mundo, né, do liberalismo, da economia, ele fez o livro Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, onde ele vai fazer um estudo empírico, né, dados, evidências, pesquisa em vários países do mundo, inclusive no Brasil, nos Estados Unidos. Ele vai na Nigéria, ele vai na Índia, ele vai no Sri Lanka e ele vai ver se as ações afirmativas, cotas raciais inclusas, funcionavam para a população dos grupos que eles tentavam atingir. E a solução que ele encontra em todos esses lugares, inclusive no Brasil, não funciona, porque o problema está na educação básica. A gente está em 2022, acho que está claro para todo mundo que um negro e um branco são iguais. Ou seja, nasceu uma criança negra, nasceu uma criança branca. Porque daqui 17 anos, 8 anos, na época do vestibular, o aluno branco ele consegue ter mais chance de passar no ensino numa faculdade pública do que o aluno negro. É porque o branco é superior? Não é, os brancos são iguais. É porque a educação do branco está sendo melhor. Na população branca em geral, na população branca de classe média alta e rico. Então o que a gente tem que fazer? Fazer essa educação pública, que é um dos países que mais gasta percentualmente do seu PIB com educação. O Brasil gasta só em educação, que a Argentina gasta em todas as áreas, ou seja, tem dinheiro em educação, que a educação pública seja de qualidade. Ou seja, melhorando a educação básica, a gente vai deixar a educação básica pública gratuita, né? O ensino público da mesma qualidade que o ensino privado, e aí os dois, quando chegarem no vestibular, eles vão poder disputar com paridade ali de armas. Então o que a gente tem que fazer? Não é fazer nada, acabar com a cota e não fazer nada. Fazer políticas públicas que vão melhorar a nossa educação básica, que é das escolas públicas que os negros estudam majoritariamente. Então é isso que eu luto. E aí, se você tirar a cota racial, você faz isso, melhorando a educação básica, e se alguém precisar de uma cota, que essa cota seja social, ou seja, para a população pobre no geral. Isso no Brasil, os mais pobres são negros, então eles também seriam beneficiados por essa cota social, só que a gente vai discutir a raiz do problema, que é a educação básica. Então, quando fala cota racial, eles acham que eu acho que a educação no Brasil está uma maravilha, eu só quero tirar a cota racial e deixar os negros se lascarem. Não, não é isso. Não é isso que a gente tenta discutir, mas é porque, mais uma vez, eles querem discutir política pública com base na emoção, com coisas que não solucionam o problema, que é o problema do racismo e da desigualdade racial, principalmente no quesito das universidades e da educação brasileira. E até mexendo um pouco na questão ideológica partidária, né, que acabam aproveitando-se disso também. Exato, muito político. Eu falei isso num vídeo recentemente, que eu fui na Avenida Paulista, e eu coloquei, cotas raciais são racistas. Change my mind, né? Mude minha opinião. E aí as pessoas falam, não, mas a cota racial beneficia os negros. Eu mostrei dados que mostram que não beneficiam os negros, mostrei dados que eles estavam atrapalhando os negros, porque hoje a cota racial, 25% dos alunos cotistas, eles entram na faculdade via cotas com notas maiores do que os não cotistas. Ou seja, a gente tem um quarto dos alunos que usam cotas que eles não conseguem entrar na universidade, mesmo tirando uma nota maior do que os não cotistas. Porque a educação está melhorando no Brasil, via de regra, né? O gráfico de qualidade de educação é assim, ele
não cai, as pessoas estão ficando cada vez mais alfabetizadas, mesmo que esse gráfico tinha que ser mais em pé ainda, mas vão evoluindo, e aí os negros estão tendo educação, tá pipocando cursos cada vez mais gratuitos de cursinho vestibular na internet, eles estão aprendendo. E aí eles acham que pegando a cota racial eles vão ter uma nota, eles vão ter uma chance maior, quando na realidade estão sendo uma chance menor, porque eles estão disputando numa bolha cada vez mais qualificada, cada vez mais preparada. Ou seja, hoje no Brasil nós já temos 1 a cada 4 alunos negros que usam cotas que poderiam estar na universidade se tivessem um desempenho pior se eles não escolhessem a cota racial, ou seja, atrapalha. E aí, o cara falou, não, mas isso vai ajudar os negros. Primeiro, não ajuda. Segundo, atrapalha. Terceiro, o cara ajudado mesmo pela cota é o deputado do PT, é o deputado do PSOL, que aprovou a cota racial, que votou a favor da cota racial, que vai chegar numa periferia e falar, pô, eu te dei a cota. Aí esse cara vai se reeleger, vai ganhar a eleição, vai ter cargo, vai ter emenda, vai ter tudo isso que um político tem com todos esses privilégios, enquanto o jovem negro não vai conseguir entrar na universidade, porque a educação pública brasileira é uma porcaria. Então, o cara mais beneficiado com a cota racial é o político que aprova a cota racial, como o Souza também falava nos seus escritos. Ou seja, usaram muito e ainda querem usar essa parte da população. Exatamente. Toda uma comunidade que infelizmente acaba sendo colocada na balança, né? Peso de prestígio e de voto. Guto Zacarias conosco nessa edição aqui do programa. Eu queria agora conversar um pouquinho com você, Guto, sobre a questão nacional, porque o MBL tem feito... Primeiro que o MBL tem uma história importante na luta contra a corrupção e na derrubada do governo Dilma, né? Aí veio a era Bolsonaro e o MBL se mantém também opositor. Queria te perguntar como é que você analisa hoje esse momento da história do Brasil e faltou candidatura mais assim viável para disputar essa presidência da República? Quem que você sente não está nessa disputa presidencial? Olha, belíssima pergunta. O MBL, como você disse, foi um dos grupos, um dos principais grupos responsáveis pela queda da presidente Dilma, pelo impeachment. Nós organizamos as manifestações que derrubaram a Dilma, nós fizemos articulação no Congresso Nacional, junto aos deputados federais, aos senadores, pela aprovação do impeachment, porque a Dilma cometeu infrações à lei do impeachment, cometeu crime de responsabilidade, as pedaladas fiscais, a maquiagem dos gastos públicos, ou seja, precisava ser impeachmentada, além da destruição econômica, política, educacional, de corrupção. Ela é a presidente que vivenciou o petrolão. Sim, e aí, igual uma jornalista da Al Jazeera perguntou para ela, ou você é corrupta e participou desse esquema, ou você é incompetente, porque não viu o maior esquema de corrupção debaixo do seu nariz, debaixo do seu governo. Das duas, uma. Eu acho que a Dilma pode ser qualquer uma dessas duas coisas. Uma terceira via para esse caso não tem. Então precisava sofrer impeachment. E aí lutamos pela aprovação das reformas do governo Temer, foram reformas que eu julgo boa, e apoiamos no segundo turno, quando os nossos deputados já estavam eleitos, o governo do Bolsonaro contra o Haddad. Entrou o Bolsonaro e ele traiu todas as pautas que eles iam defender. Não fazer acordo com o Centrão, privatizar estatais, ser liberal na economia, não ter corrupção, apoiar a Operação Lava Jato, combate à corrupção. Tudo isso ele traiu. Tudo isso ele traiu. Até a defesa da vida que ele diz defender, o que eu costumo dizer, o Bolsonaro ele é contra o aborto. Mas ele não é o defensor da vida com o que ele fez na pandemia, imitando gente sem ar, dizendo que todo mundo morreu um dia. Esse cara não defende a vida. Então o que a gente tentou construir para 2022? Uma terceira via. Um candidato que seja antipetista, que seja anti-bolsonarista, que defenda reformas que vão melhorar as estruturas do Brasil, a produtividade do Brasil, a economia do Brasil e do brasileiro, que combata a corrupção, que não faça acordo com o Centrão. Queríamos um candidato desse bolo para ser uma terceira via. Faltam menos de 40 dias para a eleição. Tá claro que esse cara não existe. Então nós estamos fazendo campanha hoje para o voto nulo. E a solução é ter no estado de São Paulo para combater o Tarcísio de Freitas e o Fernando Haddad, gente combativa e corajosa na LESP, e na Câmara dos Deputados, com o Kim Kataguiri e com o Cristiano Beraldo, gente que possa combater, seja Luiz Inácio Lula da Silva voltando à cena do crime de novo, seja Bolsonaro tentando se manter na cena do crime. É isso que a gente tem que tentar fazer e para as próximas eleições tentar encontrar um quadro que possa reproduzir esses anseios que eu julgo que são pertinentes na sociedade. A queda do Sérgio Moro deve ser eleito senador pelo estado do Paraná, mas era um nome forte à presidência da República. Está ligado diretamente essa sua queda com o enfraquecimento da Lava Jato, essa provocação que o governo acabou fazendo para que a Lava Jato realmente chegasse ao fim? Em qual sentido? A queda do Sérgio Moro da disputa presidencial? A queda do Sérgio Moro da disputa presidencial. Acho que sim. O governo Bolsonaro ele acabou com a Lava Jato. Isso não é nem fofoca. Ele fala, eu acabei com a Lava Jato. E a gente sabe que a corrupção existe no Brasil. A gente tem senador que foi pego com dinheiro na cueca. A gente tem deputado federal que tem gravação dentro do gabinete dele manuseando dinheiro vivo, colocando em caixa de sapato, pregando gente de prefeitura lá. Ou seja,
Está tendo corrupção no Brasil até hoje. Teve ministro do Bolsonaro que foi preso. Milton Ribeiro chegou aí para a cadeia. Ou seja, tem corrupção no Brasil e a operação que mais combateu a corrupção na história do mundo, o Bolsonaro acabou com ela. Acabou com ela por quê? Se existe corrupção? Para beneficiar os corruptos. Está governando o país com o Ciro Nogueira, com o Arthur Lira, está com o Valdemar Costa Neto. Está com essas pessoas para quê? E o Sérgio Moro, acho que vendo isso, quis fugir da disputa presidencial. Uma pena. Eu acho que ele seria um bom candidato a presidente da República. Claro, tem seus defeitos, né? Todos os candidatos têm, mas acho que eram defeitos mais fáceis de melhorar do que os defeitos de Lula e Bolsonaro, que o principal defeito é ser corrupto. Uma coisa é o cara ter uma dificuldade de oratória, uma coisa uma pauta específica ele é contra, ele é a favor, outra coisa é o cara ser bandido, e bandido não dá para chamar o Sérgio Moro. Então eu gostaria sim que ele fosse presidente da República. Quando ele era pré-candidato, eu apoiei ele, tivemos também apoio dele na nossa pré-candidatura. Com ele caindo, eu não vejo outro candidato no campo da terceira via aí que possa prosperar e que defenda as pautas que eu julgo importante no futuro do Brasil. Então não vou votar em quem não me representa, vou votar Lula no primeiro e principalmente no segundo turno, se ele for Lula versus Bolsonaro, que é o que eu acho que será. Mesmo a candidata do seu partido, a Soraya Tronic, não vai, é difícil. Não é difícil, eu vou votar na Soraya Tronic. A gente só entrou no União Brasil porque a gente tem uma carta de poder fazer o que quiser, inclusive poder falar abertamente de sou contra tal posição desse partido, sou a favor de tal posição desse partido, ou seja, ter ali a independência dentro do União Brasil. Não acho que ela deveria ser a candidata escolhida pelo partido, também não sei quem deveria ser, mas ela é uma candidata que não me apetece tanto. Então, não devo votar nela no primeiro turno e acho muito difícil ela ir para o segundo turno. Então, no segundo turno, se for Lula e Bolsonaro, vou votar nulo também, como eu já farei no primeiro turno. É uma pena. É como eu disse, o MBL tentou construir uma terceira via federal, tentou construir uma terceira via no estado de São Paulo, ela não aconteceu. Não é que cruzamos os braços e não, isso não vai acontecer. Não, nós tentamos construir. A coisa não aconteceu. A população não quis, os candidatos não declararam nas pesquisas, os candidatos saíram da disputa presidencial e do governo do estado de São Paulo. Então agora a gente tem que ter na LESP, na Câmara dos Deputados, gente que combata esse mal que certamente estará, tanto no Palácio dos Bandeirantes quanto no Palácio do Planalto, já que está claro que na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes do Planalto vai ser Lula e Bolsonaro em federal e poste do Lula versus poste do Bolsonaro aqui no Brasil. E meu nome está à disposição das pessoas para incendiar essa política aí. Maravilha. São os clones que estão em São Paulo, né? São os verdadeiros lá na disputa presidencial e os clones em São Paulo. Guto Zacarias com a gente, nós voltamos daqui a pouco com o último bloco desse nosso papo. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Voltamos com a última parte dessa nossa conversa com o Guto Zacarias, que veio hoje a Piracicaba, juntamente com o Cristiano Beraldo, os dois fazendo uma campanha muito importante, né? São dois jovens que vêm realmente com a proposta de renovar com qualidade, com propostas ideológicas bacanas. Guto, fechando esse nosso papo, queria realmente agradecer muito você pela sua presença aqui. Eu acho que você representa uma proposta diferenciada, você é uma pessoa que tem uma posição bastante corajosa nas suas falas, nos seus argumentos, e é sempre muito importante a gente entender que o Brasil precisa que a juventude se mobilize, né, para buscar espaço na política. A gente percebe que muitos jovens, infelizmente, hoje, eles se entregam a outras coisas que são mais cômodas e muitas vezes até desaconselháveis do que fazer a luta cívica. Isso que é o verdadeiro patriotismo, você se jogar realmente numa batalha a favor do Brasil. É isso que falta, né? É isso que falta, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí, população de Piracicaba, que eu já vim na cidade algumas vezes, na pré-campanha, na campanha, em outras campanhas também, em outros momentos, dessa vez a passeio, dessa vez de agora em campanha, pedindo voto, mostrando nossas propostas, nossas teses, nossas ideias para o estado de São Paulo. E é isso, quero estar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para representar uma população que está indignada com tudo isso que está aí, com o fundão eleitoral, que nós recusamos, né, que é você pegar dinheiro dos mais pobres e gastar esse dinheiro dos mais pobres com um santinho de político, com perfurado de político, com adesivo de político, com corrupção de político. A gente não é que a gente é contra, mas usa. Nós somos contra e desde já, com oferta milionária, recusamos. Estamos fazendo uma campanha rodando o estado de São Paulo na base da vaquinha e, felizmente, por nossas propostas serem boas, nós já somos a 10ª maior vaquinha do Brasil. Então é isso. Dia 2 de outubro, 44777 para deputado estadual, para deputado federal, Cristiano Beraldo, 4488.
Candidatos do MBL não usam fundo eleitoral, Não então? usam, desde a fundação do MBL, nenhum candidato em 16, em 18, em 20 e agora em 22 usou fundo eleitoral, não vai usar jamais fundo eleitoral enquanto nós não conseguimos derrubar, porque a gente ainda vai conseguir derrubar um dos maiores males da política brasileira, que é usar dinheiro público para fazer campanha. Que não faz o menor sentido. Você quer doar para minha campanha? apoia.org/Zacarias. Não quer doar? Não doa. Agora, não faz sentido eu, que sou do direita, ter que financiar os 66 milhões que o Lula recebeu de fundão. Os 2,5 milhões que a Isa Pena recebeu de fundão. Eu não tenho que financiar a campanha deles e eles não têm que financiar a minha. Só tem que financiar a minha as pessoas que concordarem com as minhas propostas. É o que a gente tenta fazer e está dando certo. Maravilha. Prazer em te conhecer, viu, pessoalmente. Alegria. Obrigado aí. Guto Zacarias com a gente, nós vamos ficando por aqui e você vai nos acompanhando em breve, mais um programa no ar. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Alô, Piracicaba, alô, Brasil. Está começando mais um Nerd Especial.